Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai começar uma série de explicações relacionadas à vacina. No mundo de hoje, acho que todo mundo tem muita curiosidade de saber tudo que pode sobre as vacinas, desde quando elas foram feitas, como elas foram feitas, até quais e como funcionam as vacinas de hoje em dia. Então, se você se interessa por esse assunto, fica comigo que a gente vai começar a falar sobre isso agora. Antes de começar o vídeo, pessoal, rapidinho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, isso me ajuda demais. E não esquece de deixar a sua curtida, de deixar o seu like, que isso também me ajuda. E também colocar os comentários de vocês. Eu adoro receber os comentários de vocês, então, por favor, coloque os comentários aí, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de vacina um pouquinho. Já que a gente vai começar a nossa série, o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre a história da vacina. Tudo que vocês precisam saber, e é super curioso entender, saber história, né? Saber o nosso passado é muito importante para que a gente tome boas decisões no futuro. Isso é imprescindível, tá, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre a história da vacina e vamos voltar lá no século XIX, quando as pessoas estavam morrendo no mundo inteiro com uma doença chamada varíola. A varíola é uma das doenças mais sérias e mais mortais que já existiram aí na humanidade. Ela é uma doença infecciosa, viral, e existem dois tipos de vírus aí, chamado de varíola maior e varíola menor. As características de uma pessoa acometida com o vírus da varíola é que ela sente vômitos, febre e tem várias pústulas, né? Erupções cutâneas. Essas erupções cutâneas, elas acometem o corpo inteiro, a característica física fica bastante feia. Dentro dessas feridas, né, dentro dessas bolhas, existe sim uma quantidade de pus e o vírus está inserido lá. E a varíola é transmitida de contato direto de pessoa contaminada para pessoa contaminada ou através de objetos contaminados. Essa loucura que estava aí o século XIX, pessoas morrendo aos montes no mundo inteiro, apareceu um médico cientista chamado de Edward Jenner. Edward Jenner ouviu falar que as mulheres que ordenhavam vacas, e que sim, vacas também eram acometidas por uma espécie de varíola, né? Pelo vírus da varíola, mas nas vacas esse vírus não era tão severo. E as mulheres que ordenhavam essas vacas, elas acabavam se contaminando com o vírus da varíola, mas elas não ficavam doentes como as pessoas ao redor ficavam, né? As características da varíola nessas mulheres eram uma característica de doença muito branda, algumas feridas pelo corpo, um dia de febre, 2, e depois elas ficavam muito bem. E aí ele começou a ficar intrigado com essa conversa de que as mulheres que ordenhavam as vacas não tinham a doença, não tinham varíola, e foi aí que ele tomou uma decisão baseada em estudos, mais audaciosa. Nenhum órgão de saúde autorizaria que o Edward Jenner fizesse hoje em dia o que ele fez lá no século XIX. Edward Jenner pegou uma criança de 8 anos, essa criança era filha de um amigo, e ele pegou essa criança e introduziu com uma seringa o vírus, né, da varíola, que tinha uma ferida de uma dessas mulheres que ordenhavam essas vacas. Essa criança teve sintomas por 2 dias, um pouquinho de febre, algumas feridas pelo corpo, mas depois ela ficou muito bem. Passados alguns meses, aproximadamente 2 meses, o Edward voltou a visitar essa criança e ele voltou a introduzir nela, através de uma seringa, o vírus da varíola infecciosa de um paciente que tinha varíola, que estava num estágio bem avançado da doença. E a criança não contraiu a varíola. Foi aí que Edward Jenner entendeu que essa era uma maneira de fabricar o que a gente chama hoje de vacina.
trabalho na Academia de Ciências do Reino Unido, Royal Society, mas a sociedade científica não aceitou muito o trabalho dele não. Faltava valor amostral, faltava uma quantidade maior de pessoas que tivessem o mesmo resultado para que as pessoas acreditassem no que Edward estava falando. Então ele precisou refazer os trabalhos dele com mais crianças, né? Ele refez o mesmo que ele fez com um garotinho de 8 anos, ele fez com várias crianças, inclusive com o próprio filho. E aí, depois de publicado esse trabalho com maior valor amostral, aí sim a academia aceitou o trabalho dele e aí eles começaram a utilizar o método para que a varíola desaparecesse, né? Para que as pessoas não morressem de varíola na época. Se você tá aí desesperado com o nosso vírus, né, atual, a varíola era muito mais séria e muito mais contagiosa do que é o nosso vírus de hoje. Então vocês imaginam aí o caos que estava estabelecido, né, em todos os países. Esse não é o primeiro e provavelmente não será o último vírus que vai acometer a nossa humanidade. Bom, a varíola foi erradicada em 1980 e a vacina só teve esse nome vacina por causa das vacas, daí vem o nome vacina, e ela só foi utilizada, esse termo vacina só foi utilizado depois de muito tempo por Louis Pasteur. Aqui no Brasil existiu a vacinação e a vacinação gerou uma revolta na população. A vacinação aconteceu mais ou menos assim. Como no mundo todo, aqui no Brasil a gente também tinha várias pessoas aí acometidas pela varíola, morrendo por causa de varíola. Mas varíola não era o único problema do Brasil. Algumas pessoas também morriam aos montes aí por causa de febre amarela. Febre amarela que de uns tempos para cá voltou a ser um problema grave para a população brasileira. Bom, apareceu aí um cientista chamado Oswaldo Cruz, é o mais importante e renomado cientista de história da vacina do Brasil. E esse cientista ele começou a observar aí o que estava acontecendo com a população brasileira e desenvolveu alguns métodos para diminuir a quantidade de doenças contagiosas que estavam sendo passadas aí entre a população. Dentre essas medidas, Oswaldo Cruz ele falou sobre saneamento básico. Ele disse que a falta de saneamento básico era um dos problemas graves, principalmente lá no Rio de Janeiro, onde ele observava melhor, era um dos problemas graves aí que geravam aí a disseminação de várias doenças. E ele também observou aí a quantidade de ratos que passavam aí, né, transitavam entre as cidades e as pessoas, que também eram responsáveis por transmitir várias doenças. Então, o que o Oswaldo Cruz fez? Oswaldo Cruz, ele impôs que exterminassem os cortiços. Então, aquelas casas onde morava muita gente, todas muito próximas, elas tiveram que ser exterminadas. A população ficou bastante revoltada porque elas dependiam desses cortiços para morar. Então, começou aí o que a gente chama de revolta da vacina. Aconteceu aí no Brasil e foi bastante grave. Outra medida que o Oswaldo Cruz propôs e não deu muito certo era que as pessoas levassem os ratos, entregassem os ratos para a vigilância sanitária para que elas pudessem exterminar os ratos da cidade. E toda vez que você levava um rato, você recebia dinheiro em troca. Parece brilhante, mas aí a população começou a fazer o quê, gente? A criar ratos em casa para entregar os ratos e ganhar dinheiro com isso. Então essa ideia não fez muito sucesso, não foi muito boa, foi abortada, tá? Outra característica foi que ele colocou como lei que toda a população fosse vacinada. E aí a população que já estava meio revoltada ficou muito mais revoltada porque a população não sabia muito bem o que era a vacina e acreditava, que a vacina pudesse matar as pessoas, que a vacina não fosse uma coisa boa. As pessoas se recusaram a se vacinar, começaram a acontecer várias revoltas e hoje em dia a vacinação não é obrigatória, É importante sim que a gente se vacine, a gente está vendo aí, a gente está orando por uma vacina, mas a vacinação não é obrigatória hoje em dia. Demorou um tempo para que a população pudesse observar aí que realmente pessoas vacinadas não ficavam doentes, começaram a se vacinar e aí a gente teve a erradicação de várias doenças, a diminuição de outras tantas e hoje em dia a gente não tem mais varíola graças à vacinação. Se a gente para de se vacinar contra a varíola e outras ou tantas doenças, essas doenças podem voltar,
né? Então é muito importante que a gente se vacine, que a gente leve nossos filhos, né, as crianças para se vacinar. Adultos também precisam se vacinar. Existem algumas vacinas que elas precisam aí acontecer periodicamente, então a gente se vacina na infância, mas depois a gente tem que se vacinar de novo. É o caso do tétano, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre a história da vacina, que tenha sido importante para vocês, assim como foi importante para mim. Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os tipos de vacina e como essas vacinas funcionam e agem no corpo de um ser humano. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!